Olá, navegantes do tempo, bem-vindos aqui ao canal Códigos do Tempo no YouTube. Eu tô aqui hoje porque fiz uma pergunta no meu Instagram e resolvi compartilhar com vocês sobre um texto do Valon Votan chamado Dinâmicas do Tempo. Esse texto, ele é muito completo e ele tem 20 capítulos, 13 versículos cada capítulo. E muita gente lê a Dinâmicas do Tempo tipo a dinâmica do Kim do dia, porque cada Kim tem, né, seu versículo. Só que quando você lê dessa maneira, fica muito solto a conversa, então você não consegue entender a amplitude e nem a evolução dessa informação. Então, resolvi, como faz tempo, que isso é uma prática minha de ler o capítulo inteiro, é algo que eu já faço há muitos anos. As primeiras vezes que você lê, pode ser que não faça muito sentido para você, mas o que eu recomendo é vocês é, fazerem uma sequência de 20 dias com essas leituras completas. Eu pretendo trazer para vocês aqui cada dia a leitura de um capítulo, não é muito longo, algumas vezes vai ser super fácil, algumas vezes vai dar uma complicada, mas mesmo assim, você seguindo a sequência, você vai ter uma clareza muito grande, tá, gente? Então, isso é um presente aqui no canal. Eu gosto de fazer vídeos lendo, às vezes eu faço isso. Quem segue meu canal sabe que eu gosto de ler os livros para vocês, porque eu sei que muitas vezes você tem o texto, tem o livro lá, mas acaba não lendo, né? Então, eu vou ler um pedaço aqui da introdução do que é a Dinâmicas do Tempo, e vou ler o capítulo 1 da Dinâmicas do Tempo, o capítulo 0, né, que é o do Sol, porque hoje é um dia Sol, o dia que eu tô gravando isso, lendo isso. Então, eu espero que você goste. Antes de você começar, como isso aqui é uma leitura, antes de você começar, faz umas respirações, tá? E aproveita, porque a gente não tem muito isso muitas vezes no YouTube, e isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, testamento do descobridor e mensagem referente ao uso e propósito deste texto, por José Arguelles. 019 é meu código. Nele estão todas as demonstrações do saber que está sempre próximo e perto, mas que compreenda a teia do ser galáctico e todas as formas de suas ordens naturais do tempo. Assim como o 19 é o poder da misericórdia de Deus, o 0 é a plenitude e o vazio. Tudo de uma só vez, caracterizando a natureza da mente e tudo que ela pode conhecer. Tormenta do Não Ego, seção 15, verso 9.7, profecia do Telectonon, do Pacal Votan. Esse aqui é um trechinho lá da profecia. Então, descobrimento da lei do tempo. A descoberta da lei do tempo, 1989 até 1996, estabelece a base da ciência para o próximo milênio. A dinâmica do tempo, de 260 postulados, é a exposição matemática, lógica completa da descoberta da lei do tempo. Como Novum Organum, de Bacon, e as meditações de Descartes, que lançaram os fundamentos da ciência física espacial nos últimos 400 anos, a dinâmica do tempo lança os fundamentos de uma ciência genuína e duradoura do tempo quadridimensional. Uma vez entendida, a ciência do tempo irá substituir a ciência atual. A dinâmica do tempo permite à humanidade saber que, onde uma vez os problemas da física pareciam complicados e insondáveis, assim também a engenharia radiosônica, a física da quarta dimensão, irá se revelar, ocupando-nos amanhã como a física nos ocupa hoje. A ciência é conhecimento. A ciência do espaço tridimensional, sem conhecimento da lei do tempo, resultou na criação da tecnosfera e na degradação da biosfera, porém, de maneira intencional. A descoberta da lei do tempo é a grande norma de uma linha divisória da evolução de nosso planeta,
de nossa biosfera e de nossa espécie. De um lado da linha divisória, a lei do tempo, está a inconsciência cósmica. Do outro lado da linha divisória está a consciência cósmica. A diferença entre as duas é o conhecimento da descoberta autorreflexiva da lei do tempo. A ciência da lei do tempo é a base do conhecimento para a tecnologia espiritual avançada, tão fantástica agora para nós, quanto o conhecimento do automóvel foi há 300 anos. Até a formulação tempo faturado por energia igual a arte ter sido esclarecida e ter ficado compreensível, o poder do tempo somente poderia ser percebido e compreendido de maneira intuitiva. Enquanto a civilização maia da antiga Mesoamérica praticava a ciência do tempo, a destruição da cultura deste povo enigmático e seu conhecimento na época da conquista europeia praticamente erradicou qualquer possibilidade deste conhecimento ser colocado no fórum dos valores humanos, como uma dádiva coerente para toda a humanidade. A perseverança e a procura da verdade não são controladas humanamente, mas sim guiadas divinamente. A procura pelo completo entendimento da base do conhecimento dos calendários maias foi um caminho tenaz que consumiu cerca de 40 anos da vida do co-descobridor e investigador chefe da descoberta da lei do tempo. A lei do tempo é um conhecimento incontestável, tão incontestável quanto a lei da gravidade ou a teoria da relatividade. Mas desde que o tempo é a ordem moderadora do espaço, o conhecimento evidente da lei do tempo construirá as fundações do espírito que sobreviverá a qualquer coisa que possa ser construída a partir das leis do espaço. Não há dúvidas de que a lei do tempo é um presságio da grande revolução na ciência e nos valores que conhecemos. A lei do tempo é profundamente evolutiva. Sua compreensão aumenta a consciência e expande os parâmetros da mentalmente possível. Isso é assim porque a lei do tempo assinala o fim da expansão material e da evolução e o início de um desenvolvimento genuinamente espiritual e mental que irá apequenar tudo até então sonhado. O conhecimento consciente do poder da lei do tempo irá influenciar a mais rápida transformação da civilização humana e dos valores até agora conhecidos. A propósito deste texto, a dinâmica do tempo é explicar a base matemática, lógica e a estrutura para a atual transformação de todos os valores e para o benefício futuro de toda a humanidade. No mínimo, pelas próximas 7 gerações, o fruto da nova ciência, a qual substituirá a tecnosfera, restaurará a biosfera e iniciará a noosfera, será o estabelecimento da cultura galáctica na Terra. A essência da cultura galáctica quadridimensional é o conhecimento espiritual através do cultivo do ólon. O ólon é a estrutura quadridimensional total de nossa alma e nossa mente, há longo tempo exilada nas linhas secundárias do ceticismo materialista. Em um futuro não muito distante, a ocupação com harmonia celestial no desenvolvimento e no cultivo do ólon irá substituir a ciência e a religião da maneira como estas são conhecidas e praticadas agora. A partir do cultivo do ólon e do concreto entendimento dos princípios matemáticos quadridimensionais que governam nossos recém-descobertos poderes mentais, a nova tecnologia da radiosônica irá se desenvolver e se expandir. Da mesma maneira como o automóvel desenvolveu-se a partir da aplicação dos princípios do motor a vapor, que então evoluiu para os motores de combustão interna e cinética aplicada, assim também a criação telepática dos veículos de transporte temporal irão evoluir dos exercícios de teletransporte sensorial e da elaboração das harmônicas celestiais
até o transporte temporal real do corpo inteiro, como geometrias radioativas projetivas aplicadas. A ciência exposta através da dinâmica do tempo é praticável imediatamente. Sua modesta origem, raiz, é a ferramenta ilusoriamente simples chamada sincronário das 13 luas de 28 dias. A proporção harmônica do ciclo biológico humano, como medida da órbita solar, está embutida na aplicação completa da lei do tempo. O encantamento do sonho, a viagem da nave do tempo Terra 2013 e o Telectonon de Pakal Votan, a tecnologia da telepatia. Tendo em vista que essas ferramentas já estão disponíveis para toda a humanidade, o avanço em direção da ciência do tempo pode ser rápido e seguro. Terra em Ascenso, um tratado ilustrado das leis que governam os sistemas inteiros, e é o Vadimekum, o texto completo e livro de trabalho a acompanhar as 3 ferramentas primárias do tempo quadridimensional. O tratado sobre o tempo, visto a partir da sua própria dimensão, o chamado de Pakal Votan. Estabelece as premissas matemáticas iniciais das harmônicas celestes. A partir dessas ferramentas e textos preliminares, simples princípios matemáticos podem ser trabalhados, os quais explicam todas as fórmulas para as diferentes propriedades, níveis e aplicações das harmônicas celestiais. A lei do tempo e os 260 postulados da dinâmica do tempo são inequívocos ao estabelecer uma nova norma em todos os valores humanos, a norma da ordem sincrônica da lei do tempo. Passagem para uma percepção inteiramente nova da realidade. O desenvolvimento consciente da lei do tempo não terá qualquer referência com as medidas e guias da ciência que o precedeu. A descoberta da lei do tempo é a metástase que completa a construção lógica e clássica da história. Tese, antítese e síntese. Metástase. Nessa formulação, tese pré-histórica, antítese é história e síntese após história. São a soma e também os fatores de uma ordem maior e mais unificadora, a metástase. A metástase não, gente, perdão, é a metatese. A metatese somente poderia tornar-se, é que eu tô lendo em castelhano, tá, gente? De castelhano eu tô traduzindo para português, então dá umas confundidinhas, mas desculpa, tá? Vamos ler. A metatese somente poderia tornar-se conscientemente entendida uma vez que a síntese ou a fase da pós-história tivesse penetrado na consciência humana. A metatese é o princípio da lei do tempo tornado consciente, tornado visível, a completa transmutação dos valores tridimensionais e procedimentos operacionais em valores e procedimentos operacionais puramente quadridimensionais. Em sua forma, a dinâmica do tempo é uma função matemática do código 019, como a matriz radial básica do sistema vigesimal da matemática quadridimensional. A forma holográfica do código 019 contém, em proporções racionais, a base completa do conhecimento do tempo quadridimensional. Cada uma das 20 ordens da dinâmica do tempo, governada pelo código 019, são articuladas pelos 13 passos lógicos da onda encantada do tempo. Recapitulando, a matriz 260, da frequência governante da lei do tempo. Os 260 postulados da dinâmica do tempo são uma revelação da escada celestial como a ascensão da sabedoria humana, afirmando, de acordo com a vontade e planos divinos, matematicamente e cientificamente. Pelo princípio radial da ordem sincrônica do tempo, todas as verdadeiras revelações confirmam-se uma à outra. Se a razão 1320 está baseada no código 019, a última e derradeira revelação do Criador Supremo, o Sagrado Alcorão, também é governado
pelo poder do número 19, o número supremo do código 019. Pela graça de Alá, o Deus Supremo, entre 1968 e 1981, Raja Khalifa decifrou o código 19 como a assinatura de Deus, mantendo o Alcorão em sua ordem através de uma forma e estrutura matemática básica conhecida para Maomé. O Alcorão puro é o único livro de sabedoria e conjuntos de estatutos e leis para a conduta do dia a dia necessário para a humanidade, desde que a humanidade saiba viver em autonomia. A humanidade pode viver em autonomia verdadeira e livre de governantes somente se viver de acordo com a lei do tempo. Pela graça de Alá, o Deus Supremo, tive o privilégio de subir a escada celestial do código 019. Existe um Alcorão radial a ser conhecido, como existe um tempo radial a ser vivido. Não fosse pela graça do Criador, através de seu mensageiro Maomé, o Alcorão não existiria como critério supremo para os valores morais e espirituais da humanidade. Da mesma maneira, não fosse pela graça de mim, mostrada pelo meu Senhor, a lei do tempo não existiria como critério para o futuro de todos os valores humanos de conhecimento e saber praticados de acordo com a vontade divina. O texto da dinâmica do tempo precisa ser interiorizado e entendido antes que possa ser praticado com sucesso. A compreensão lógica completa da dinâmica do tempo é essencial para praticar até mesmo seus passos preliminares. Cada coisa a seu tempo. A recomendação para esse estudo da lei do tempo é uma sessão a cada dia, em ciclos repetitivos de 20 dias. Cada ciclo codificado a sequência do 0, o Sol, até a tormenta, o 19. Regulado pelo cristal de recarga na bateria de recarga do 019 do Telectonon e de acordo com a sequência para a leitura da pedra falante da profecia, o Telectonon de Pakal Votan. O estudo e a prática da dinâmica do tempo permitirá que o futuro tenha uma recuperação lógica e rápida a partir do interior de nossos corações, de nossas almas, de nossas mentes despertas. Testamento completado pelo humilde servo Valum Votan, José Argüelles, Macaco Espectral Azul, Kim 45, Serpente Rítmica Vermelha, Lua Autoexistente, dia 23, Torre de Navegação da Tormenta. Da Tormenta Autoexistente Azul, né? Foi o quarto ano de profecia. Então vamos começar. Essa foi a introdução. Depois, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem escrever nos comentários ou mandar diretamente para mim no meu canal. Se você já é da Rede Códigos do Tempo, lá na Rede Códigos do Tempo, eu vou também postar esse vídeo lá e vou abrir uma sessão para discussão, para conversa, para a gente poder trocar a respeito disso. Se vocês me pedirem, eu faço uma aula ao vivo para vocês, só para o pessoal da rede, para falar desse assunto aqui. Então, vamos lá. Estabelecendo a norma. Postulados governantes da dinâmica do tempo em relação à dinâmica do espaço. Capítulo do Sol. 0.1. A lei quadridimensional do tempo governa a ordem sincrônica do mundo das aparências tridimensionais. A ordem sincrônica é um princípio quadridimensional em conformidade com a frequência 1320 em toda e qualquer das suas possibilidades variadas. 0.2. Na terceira dimensão, a lei da gravidade que mantém os corpos físicos juntos no espaço. A cinética, a mecânica celestial e a dinâmica espacial são ciências espaciais tridimensionais que descrevem o movimento dos corpos no espaço. 0.3. Estas ciências não descrevem verdadeiramente o efeito do tempo ao governar a ordem de movimento no espaço. Pelas coordenadas variáveis x, y e z, a ciência espacial mede a duração de movimentos de corpos no espaço, mas duração não é tempo. A duração é meramente uma medida relativa de movimento entre três pontos marcados relativamente no espaço. O princípio da medida da duração de espaço também forma a base dos conceitos tridimensionais de tempo. A medição do tempo incorpora no relógio mecânico que mede a duração de um movimento
do corpo dentro de um arco ou de um círculo. Isto nada tem a ver com a natureza verdadeira do tempo, né? Tá falando aqui, por exemplo, as agulhas no relógio, os ponteiros, eles estão girando dentro de um círculo. Mas aquilo não é tempo, aquilo é a duração, tá? 0.4, o dia que eu tô lendo hoje e eu tô fazendo essa leitura é 0.4, é Sol autoexistente. É a lei do tempo que mantém os corpos de espaço em ordem sincrônica uns com outros. Isto é, para um dado momento no universo, a lei do tempo governa a ordem sincrônica de todos os corpos, constituindo o aspecto momentâneo da ordem universal. A lei do tempo informa todos os corpos em espaço sobre uma ordem total dos sistemas que compreende todas as partes em relação umas às outras. Isso é o que significa ordem sincrônica. 0.5. Ordem sincrônica é uma ordem vertical quadridimensional centrada no agora. Abarca tudo em relação à ordem horizontal do espaço tridimensional. Ordem sincrônica só pode ser compreendida mental ou conscientemente com uma estrutura de sistemas inteiros. 0.6. A natureza consciente da ordem sincrônica do tempo quadridimensional aponta para a existência de um princípio coordenador unificador da inteligência suprema criativa. Este princípio de inteligência suprema criativa é comumente chamado Deus. O propósito da inteligência suprema criativa é manter a ordem do universo de acordo com os princípios constantes, uniformes de desígnio governados pela lei do tempo, expressada como tempo faturada por energia igual a arte, onde T maiúsculo é o tempo, é a razão 1320 e E é energia. É qualquer pequeno fenômeno tridimensional, o qual, em seu tempo, é sempre harmonioso. Então, tá falando daqui da fórmula tempo faturado por energia igual a arte. 0.7, Sol ressonante, esse é o meu guia, tá? Também é legal você ler os postulados do seu oráculo, por exemplo. Considerando que o universo é uma perfeição de ordem e um processo unitário, criativo, padronizado, a lei do tempo, tempo faturado por energia igual a arte, governando a aparência e a manifestação de todos os fenômenos, energia da terceira dimensão física do espaço, também é absoluta em sua perfeição. Arte é definida como a unificação natural e espontânea do tempo com o espaço de acordo com a frequência 1320. Portanto, tempo é arte. Pois Sol galáctico, essa é a assinatura galáctica do Pacal Votan. A frequência de tempo 1320 mantém a ordem dos corpos em movimento como a ordem universal dos corpos em relação sincrônica uns com outros. Esta ordem sincrônica do universo é absoluta, o princípio supremo governando todas as relações de corpos no espaço, uns e outros, não importa se em movimento ou estáveis, tendo em vista que esta ordem é conscientemente e mentalmente perceptível, ela também é a ordem telepática e mental do universo. 0.9. A lei do tempo somente pode ser conscientemente compreendida como um índice de progressão evolucionária dentro do espectro, medindo a incidência das condições ou estados do ser puramente biológicas em direção das puramente mentais. Antes da compreensão consciente da lei do tempo, ela é classificada ou como um fator pré-consciente ou como um fator inconsciente na natureza. Então, a lei do tempo, antes do descobrimento da lei do tempo, era inconsciente. 0.10. Ao tornar-se consciente, a lei do tempo altera as possibilidades da interação telepática entre quaisquer corpos. As alterações conscientes da telepatia em quaisquer corpos dos quais a lei do tempo tornou-se consciente determinam um vínculo de possibilidades chamada de dinâmicas do tempo ou
harmônicas celestes. 0.11. As harmônicas celestiais, a dinâmica do tempo, são para a quarta dimensão o que é a dinâmica do espaço, ou mecânica celestial, são para a terceira dimensão. Da mesma maneira como a delineação de coordenadas, de acordo com o princípio da dinâmica espacial, permite o desdobramento de um objeto em um corpo no espaço, Terra para outro corpo no espaço, Marte, assim também a delineação dos vetores do tempo permitem movimentos de um corpo no tempo para outro corpo no tempo. Estes corpos no tempo são chamados potencialidades do vetor tempo. Por exemplo, o seu Kim é uma potencialidade do vetor tempo. Esse é o ponto de partida na sua viagem do tempo. Então, de um ponto vetor até outro ponto vetor, acontece uma viagem no tempo através de harmônicas celestes, que mais para frente vai falar sobre isso. 0.12. A partir da perspectiva do tempo quadridimensional, o espaço é um ponto infinitamente localizável ou conjunto de pontos dentro de um espaço infinitamente localizável. Qualquer ponto no espaço é uma intersecção potencial de um conjunto absolutamente infinito de potencialidades do vetor tempo. 13,20. Ocorrendo num domínio de potencialidades coexistivas com o espaço. 0.13, Sol cósmico. O ponto do espaço interceptado por qualquer dos conjuntos absolutamente infinitos de potencialidades do vetor tempo 13,20 ou é pré-consciente ou inconsciente no domínio das potencialidades ou evoluindo de consciente para supraconsciente no domínio do tempo. A prática da dinâmica do tempo ou das harmônicas celestes somente é possível num ponto no espaço que tenha alcançado uma condição contínua ou supraconsciente. O ponto supraconsciente é definido pela sua capacidade de ordenar as potencialidades vetoriais simultâneas num arranjo consciente de propósito. Então, essa foi a leitura do capítulo 0, né? Que é... Ui, eu tô aqui aparecendo só um pedacinho para vocês, porque eu mudei a tela. Então, não se preocupa comigo aqui aparecendo, não. Então, a dinâmica do tempo, ela tem um capítulo por dia, né? Por selo. Então, eu li a introdução e li o capítulo do Sol, tá? Se vocês quiserem, e é o que eu recomendo, vocês escutarem a leitura de cada um dos capítulos sempre, tá? São uns minutinhos, é como uma meditação e você vai conectando essas leituras, tá bom? Espero que você tenha gostado e se você quer participar da Rede Códigos do Tempo, embaixo aqui na descrição do vídeo tem o link para você participar, tá bom? Lá tem o texto completo. Um abraço, gente. Inla Cat.